Olá, turma, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de Física 3. Hoje nós vamos trabalhar a aula 1 e o tema da nossa aula é eletrostática. Essa parte é teórica, ok? Mas é importante que vocês tenham essas informações anotadas no caderno de vocês, né? Vamos trabalhar aqui, pessoal, tópicos a serem abordados na eletrostática, né? A introdução, né? Carga elétrica e estrutura da matéria. Professor João Leno Souza. Então essa aqui é a parte que a gente vai trabalhar. Eletrostática. A eletrostática, pessoal, é a parte da área da eletricidade que estuda as cargas elétricas sem movimento, ou seja, estado de repouso. Então, essa área, né, da eletrostática que estuda todas essas informações, ela é conhecida como eletrostática. Essa questão da eletrostática, cargas elétricas, surgiu através da estrutura dos átomos. E isso aqui a gente vai ver mais lá na frente. História. A história da eletricidade teve seu início no século VI, né, quando o filósofo Tales de Mileto, vocês conhecem, um grande matemático, descobriu uma resina que, quando atritada com a pele e a lã, atraía outros objetos. Então, desde aquele século, né, já teve essa ideia, né? Descobriu uma resina. E que resina era essa? Né? Esse era o grande filósofo Tales de Mileto, né? Eis aí a imagem de uma resina que, quando atritava, né, quando ele atritava com a pele e a lã, atraía certos objetos. Então, essa foi o começo, né, da eletricidade. Essa resina, pessoal, quem é essa resina? A palavra eletricidade é de origem grega, electron, que significa ambar. Ambar era uma resina vegetal. Através dessa resina que eles descobriram a eletricidade. Tudo bem? Uma outra ideia também resultou no nome de eletricidade. Por quê? Pois a palavra ambar deriva do grego electron. Então, essa foi a ideia principal da eletricidade, ok? Carga elétrica, propriedade da matéria, como eu falei anteriormente. Carga elétrica é um conceito físico que determina as interações eletromagnéticas dos corpos eletrizados. Quando a gente vai atritar, né, atrai objetos, né, pessoal? Nessa questão aí nós estamos trabalhando a eletrostática, atrair objetos. Isso aí existe propriedades também que a gente vai ver mais lá na frente, princípios, que é muito utilizado no nosso dia a dia. O que a gente pode analisar aqui? A partir do atrito entre os corpos, ocorre o fenômeno chamado eletrização, de modo que todos os corpos possuem a propriedade de se atraírem ou se repelirem, ok? Eletrização, né, os corpos vão se atrair ou se repelir. O que a gente pode analisar também com algumas informações? Dessa forma, cargas de mesma natureza, positivo, positivo, negativo, negativo, se repelem, né? Cargas de mesma natureza vão se repelir. Cargas de sinais contrários, positiva e negativa, vão se atrair. Então, para que elas possam se repelir, ela tem que ter as mesmas cargas. Para que elas possam se atrair, ela tem que ter cargas contrárias, cargas opostas. Por exemplo, cargas de sinais iguais se repelem. Carga de sinais opostos se atraem. Lembra daquele ditado? Os opostos se atraem. Dando continuidade, por que isso acontece, pessoal? Isso ocorre pelo fato de que as cargas elétricas são formadas por partículas elementares que constituem os átomos, conhecidos como os prótons, né? Quando eu falo prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa, neutro, carga neutra, zero. Não se esqueça dessas informações também. Sistema Internacional da Unidade de Carga Elétrica é o Coulomb, representado pela letra C maiúscula, em homenagem ao físico francês Charles Auguste Coulomb. Nasceu em 1736 e morreu em 1806, tá bom, pessoal? Essa questão de Coulomb a gente vai trabalhar em uma outra aula também, que é muito interessante, pelas suas contribuições nos estudos da eletricidade. Tá aí o carinha,
né, o Charles Auguste Coulomb, né, ocupação era um físico francês, data de nascimento 14/6/1736 e a morte 23/8/1806. Cálculo de cargas elétricas, né? Como é que eu faço para calcular a quantidade de carga elétrica? Vou utilizar a seguinte expressão: Q é igual a N vezes E. A carga elétrica é o produto do N multiplicado pelo E. Mas quem é o N? Quem é o E? O N, pessoal, o Q, como já sabem, é a carga elétrica. N é a quantidade de elétrons ou prótons em excesso no corpo eletrizado. E o E é uma carga elementar, carga elétrica elementar que tem um valor fixo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse valor é fixo, hein, pessoal? Observações. Carga do elétron. Quando eu falo a carga do elétron, ela é negativa, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Carga do próton, positiva, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Corpo neutro significa que ele está no estado normal, né? Possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Não se esqueçam disso. Quando eu falo corpo eletrizado, significa que é a falta ou excessos de elétrons. Mas como é que eu sei que é a falta de elétron ou é o excesso de elétrons? Da seguinte forma, que a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Vocês também vão se deparar com a palavra múltiplos inteiros. Múltiplos inteiros, pessoal, significa o quê? Carga e quantizada em múltiplo da carga elementar. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a gente vai encontrar múltiplos inteiros dessa carga, valores próximos dessa carga. Um corpo eletrizado pode estar eletrizado positivamente, próton. Quando ele fala eletrizado positivamente, falta de elétron. Minha expressão ficaria assim, K igual a mais N vezes E. Eletrizado positivamente. Se ele está eletrizado negativamente, que no caso é o elétron, excessos de elétrons. Aí a formulazinha ficaria negativa. Então é importante que vocês tenham essa ideia de eletrizado positivamente, eletrizado negativamente. Falta de elétron, excessos de elétron. Existe aí o emprego dos submúltiplos da carga elétrica. Quem são eles? Nós temos na primeira coluna milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. O símbolo do milicoulomb, MC, microcoulomb, MC, nanocoulomb, NC, picocoulomb, PC. E o valor de 1 milicoulomb vale 10 a menos 3. Microcoulomb, 10 a menos 6. Nanocoulomb, 10 a menos 9. E picocoulomb, 10 a menos 12. Em algumas situações, problemas de grande importância, vai aparecer esses símbolos. E quando aparecer esse símbolo, vocês vão utilizar esses valores. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre carga elementar eletrostática. Esse é o primeiro vídeo, vocês terão um outro vídeo, tá bom? Mais de cálculo, certo? Até a próxima aula, obrigado. I love matemática, I love física. Pessoal, agradeço aí a compreensão de todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.